Tá na luta, corre do dia a dia. Marmita é fria, mas precisa ir trabalhar. Essa rotina em toda firma começa às 7 da manhã. Patrão reclama. A reforma da Previdência é apresentada pelo governo e pelo mercado como urgente. Ou se aprova ou a economia brasileira irá ao colapso. Estamos aqui para discutir essa reforma e saber qual é a sua verdadeira natureza. O governo tenta nos comparar à Europa, um disparate em vários sentidos, a começar pela distância entre as expectativas de vida aqui e acolá. Estamos mais próximos do Chile e da Argentina. Nesses países, a tentativa de individualizar a previdência a partir do modelo de capitalização resultou em responsabilizar apenas o trabalhador por sua aposentadoria, liberando o Estado de garantir a proteção aos idosos. O resultado vê-se ainda hoje nas ruas de Santiago, regiões de idosos pedindo esmola e morando nas ruas. As mobilizações sociais latino-americanas barraram muito das contra-reformas neoliberais. Mesmo na Europa, em período recente, as reformas liberalizantes foram combatidas duramente. França e Grécia é o que o digam. O exemplo grego talvez seja o mais ilustrativo da insanidade dessas políticas de austeridade. No contexto dos pacotes impostos pela FMI e o Banco Central Europeu, a Grécia fez uma primeira mudança na Previdência em 2010, aumentando a idade mínima para 65 anos. 2 anos depois, um novo aumento para 67 anos. No ano passado, nova reforma reduziu o ganho dos aposentados a 60% da média de seus rendimentos ao longo da vida de trabalho. Junto a isso, uma série de medidas de corte de investimentos sociais, demissões, privatizações e ataques ao direito trabalhista. Esse ano completa o 7º aniversário da política de austeridade e contra-reformas na Grécia. Os resultados são alarmantes. O país foi destroçado. A economia encolheu mais de 25% no período. O desemprego alcançou a maior taxa do continente, 26%, chegando a mais de 52% entre os jovens. Afinal, o grande motivo da promoção desse desastre era conter o avanço do endividamento e ajustar as contas públicas. E aqui no Brasil, será que estamos seguindo o mesmo caminho? Oi, Evelyn, Jonathan, eu estou aqui com a professora Adriana e eu irei fazer umas perguntas da reforma da Previdência e Trabalhista. Bom, professora, quais são os pontos mais preocupantes da reforma da Previdência e Trabalhista? Então, a reforma da Previdência e a reforma da Trabalhista, o que elas fazem? Elas desorganizam a maneira como o mercado de trabalho e as relações de trabalho foram organizadas no Brasil. Durante muitos anos, os trabalhadores e as trabalhadoras se organizaram para conseguir organizar minimamente seus direitos, para ter carteira assinada, para saber exatamente quanto tempo de contribuição precisa ter para conseguir ter direito à aposentadoria integral. Qual que é a reforma? O que a reforma trabalhista ela propõe? Ela propõe que hoje as pessoas passam a contribuir durante 49 anos para poderem ter direito à aposentadoria integral. Só que hoje, mulheres contribuem durante 30 anos e homens contribuem durante 35 anos. No Brasil, na média, um trabalhador ou uma trabalhadora consegue contribuir mais ou menos durante 25, 27 anos. Por quê? Porque é difícil trabalhar registrado na iniciativa privada. Você trabalha 3 anos, aí você foi mandado embora, fica uns desempregado, aí no outro ano você começa a fazer alguma coisa para vender, faz um bico ali, aí daqui a pouco você consegue um emprego novamente. Hoje, já é muito difícil um trabalhador conseguir se aposentar com 30 anos de contribuição. Imagine com 49 anos, vai ser mais difícil ainda. Retira direito das mulheres, por quê? Porque hoje, o que a Constituição garante? Que as mulheres contribuam durante 30 anos. Por quê? Porque recai sobre as mulheres a responsabilidade do quê? De cuidar dos filhos, cuidar das pessoas mais velhas da casa, cuidar da casa e ainda trabalhar fora. Isso foi uma conquista das mulheres, por isso que as mulheres trabalham 5 anos, contribuem 5 anos a menos. Porque elas deixam de trabalhar no mercado de trabalho, mas elas continuam trabalhando dentro de casa. Elas nunca abrem, as mulheres sempre são responsáveis pelos cuidados domésticos e da família. A reforma trabalhista, a reforma da Previdência, ela vai desconsiderar isso. Ela vai falar, homens e mulheres são iguais, o que a gente sabe que não é uma verdade. E vai fazer com que todas as pessoas contribuam 49 anos. Isso vai fazer com que a maior parte dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiras não tenham acesso à aposentadoria. Quando a gente vai pensar na reforma trabalhista, ela é muito cruel. Primeiro, porque a gente sabe que já existem grandes setores
da economia que é movimentado a partir das empresas terceirizadas. E para o trabalhador tem uma questão central. Quando a gente tem a Constituição e a Convenção Coletiva, que é o sindicato que negocia, o sindicato só pode negociar benefício. Se for para retirar direitos, a Constituição não permite que o sindicato negocie. O que a reforma trabalhista vai fazer? Ela vai fazer o quê? Que agora o empregado negocie com o empregador. Só que quem que é empregado? Quem está desempregado quer sempre ter o trabalho. Está sempre numa situação mais difícil, mais vulnerável. E vai aceitar qualquer coisa que o patrão propor. Só que a gente já tinha construído o entendimento aqui na sociedade brasileira que o patrão sempre tem mais força que o empregado. Por isso que a gente tinha a lei que organizava a maneira como a gente tinha que ser contratado. A proposta da reforma trabalhista, por exemplo, acaba com o direito às férias, fala que o trabalhador não vai precisar mais ter hora de trabalho, ele vai construir, ele vai vender as suas horas de trabalho e tem que ficar lá à disposição do patrão. Se ele quiser que você trabalhe 12 horas hoje e 3 horas amanhã, você vai ter que trabalhar assim, não vai ter nada que vai te resguardar. Então isso fragiliza a gente que é o empregado, os funcionários no mercado de trabalho. É muito grave as reformas trabalhistas e a da previdenciária, porque ela desorganiza o que a gente demorou muitos anos de muita luta para conseguir. E estamos seguindo o mesmo caminho que o Chile e a Grécia? Olha, eu acho que, assim, eu não vou saber falar para vocês se é exatamente o mesmo caminho. Porque, por exemplo, o Chile, todas essas reformas que estão tentando passar no Brasil agora, já foram passadas na época da ditadura militar lá no Chile. E no Chile, agora, eles estão saindo desse momento. Eles estão rediscutindo, e muitas vezes as coisas que eles rediscutem como a economia tem que caminhar, eles estão olhando para o Brasil. Mas não para o Brasil de hoje, mas para o Brasil de 4, 5 anos atrás. Mas o que a gente tem em comum com a Grécia, na Europa, no mundo de maneira geral, é que você tem uma crise da maneira como as pessoas que ganham dinheiro e só pensam em ganhar dinheiro conseguem aumentar os seus lucros. Elas não conseguiram mais aumentar os lucros do jeito que elas queriam. O que elas querem agora? Construir outras maneiras de conseguir ficarem mais ricas. Aí o que elas fazem? Elas querem retirar direito das pessoas mais vulneráveis na sociedade, das pessoas pobres, das mulheres, dos negros, dessa população migrante. É uma crise internacional que organiza o mundo todo e que ela pode ser caracterizada por isso. Quem é muito rico quer ficar mais rico e aumentar seus lucros. E qual que é a estratégia que eles vão adotar? Tirar os direitos básicos das pessoas mais pobres. Isso a gente chama, sabe do quê? De propostas de austeridade. É como se a escola não tivesse que oferecer uma merenda boa, ela pudesse oferecer qualquer coisa. E a gente sabe que não é assim, a escola precisa ter uma alimentação adequada, a melhor possível, não é? Só que como você é filho de trabalhador, filho de nordestino, filho de negro, você é mulher, você não merece ter as melhores condições, a melhor alimentação. Você merece ter só o mínimo necessário para sobreviver. Muito obrigado, professor. De nada. Bom, pessoal do estúdio, agora é com vocês. Nossa pauta foi embasada no artigo do filósofo Guilherme Boulos, membro da Coordenação Nacional do MTST, da Frente de Resistência Urbana. Tchau! E aqui no Brasil? Espera, eu toco na sua perna, tá? E aqui no Brasil? Será que estamos seguindo? Ei, olha que John, selfie agora. Vem não, filho, todo mundo vai. Não dá. Olha como é que eles ficam, parecendo um monte de rato. Não, o Jordan ficou assim, ó. Trabalhador brasileiro.